gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ana Clara #Educa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o futuro do pretérito do indicativo. O que ele é, qual o seu conceito? São as palavras que indicam uma ação que era esperada no passado ou também no nosso pretérito, desde que algo acontecesse. Ou seja, nós temos uma ação que era esperada que ocorresse no passado, pretérito, porém, dependendo de que um outro fato também ocorresse no passado. Por exemplo, eu estudaria mais se tivesse tempo. Nesta frase, nós temos o verbo estudaria, que está conjugado na primeira pessoa do singular, eu estudaria, do futuro do pretérito do indicativo. Por quê? Pois esse verbo está indicando, nos apresentando, uma ação que era esperada que ocorresse no passado, porém, dependeria se eu tivesse mais tempo no meu passado para estudar mais. Outro exemplo. A professora entregaria a prova hoje, se não tivesse faltado. Nesta frase, nós temos o verbo entregaria, que está conjugado na terceira pessoa do singular, ele ou ela entregaria, do futuro do pretérito do modo indicativo, pois ele está indicando, nos apresentando nesta frase, uma ação que iria ocorrer, era esperada que ocorresse no passado, porém, dependeria se a minha professora não tivesse faltado. Portanto, como nós aprendemos e observamos qual é o conceito e alguns exemplos em que aparecem verbos conjugados no futuro do pretérito do modo indicativo, iremos resolver uma atividade prática sobre esta classificação do modo indicativo dos verbos. Vem comigo! Passe os verbos do futuro do presente para o futuro do pretérito do indicativo. Veja o modelo. Por exemplo, a seguinte frase: eu voltarei cedo. Nesta frase, temos o verbo voltarei, que está conjugado na primeira pessoa do singular, eu voltarei, do futuro do presente. E por que voltarei está no futuro do presente? Pois ele está indicando um acontecimento que ainda ocorrerá. Ou seja, neste caso, temos o futuro em relação ao presente a este momento exato. Porém, quando passamos o verbo voltarei para o futuro do pretérito, ou seja, o nosso futuro do passado, ele se transformará e ficará na frase da seguinte maneira: eu voltaria cedo. Nesta frase, temos o verbo voltaria, e como o verbo voltarei também está conjugado na primeira pessoa do singular, eu. Porém, nesta frase, do futuro do pretérito, pois voltaria, este verbo está nos indicando um acontecimento que se esperava no passado, ou seja, que não sabemos se realmente ocorreu. Logo, como nós observamos a transformação de um verbo que está conjugado do verbo infinitivo voltar, do verbo do futuro do presente para o futuro do pretérito, iremos resolver as letras A, B, C, D e E da nossa atividade prática. Acompanhe! Letra A. Os campos ficarão molhados de orvalho. Nesta frase, nós temos o verbo ficarão, que está conjugado na terceira pessoa do plural, eles, ou também vocês ficarão, do nosso futuro do presente. Porém, quando nós passamos este verbo para a terceira pessoa do plural, eles, do nosso futuro do pretérito, ou também futuro do passado, ele se transformará de ficarão para ficariam. Lembrando que ficariam será terminado com M.
Logo, a nossa alternativa A da atividade prática ficou da seguinte maneira: os campos ficariam molhados de orvalho. Letra B. Haverá paz. Nesta frase da alternativa B, temos o verbo haverá, que está conjugado na terceira pessoa do singular, ele, ou em seu feminino, ela haverá, do nosso futuro do presente, ou seja, uma ação ou também um acontecimento que ocorrerá no futuro, ou seja, em relação ao presente, não como futuro do pretérito, que é em relação ao passado. Porém, quando nós passamos este verbo para a terceira pessoa do singular do futuro do pretérito, este verbo se transformará de haverá em haveria. Portanto, a nossa alternativa B ficou: haveria paz. Letra C. As flores, com o vento, cairão. Nesta frase, temos apresentado o verbo cairão e, como também na alternativa A, o verbo ficarão, está conjugado na terceira pessoa do plural, eles ou vocês, do futuro do presente. Porém, quando passamos este verbo para o futuro do pretérito, ele se transformará em cairiam. Então, a nossa alternativa C ficou da seguinte forma: as flores, com o vento, cairiam. Letra D. As crianças, exaustas, descerão o morro. Temos na letra D o verbo descerão, que está conjugado na terceira pessoa do plural do futuro do presente. Porém, quando passamos este verbo para o futuro do pretérito do modo indicativo, ele se transformará em desceriam. Portanto, a nossa alternativa D ficou da seguinte forma: as crianças, exaustas, desceriam o morro. E por fim, a nossa letra E. Nessas circunstâncias, uma vírgula aqui, nessas circunstâncias, lhe direi a verdade. Nesta frase, na alternativa E, está apresentado o verbo direi. Ele está conjugado na primeira pessoa do singular, eu direi a verdade, do nosso futuro do presente. Porém, quando formos passar este verbo para o futuro do pretérito, na primeira pessoa do singular, ele se transformará em eu diria a verdade.
Logo, a nossa alternativa E da atividade ficou da seguinte maneira. Nessas circunstâncias, lhe diria, confundi. Agora sim, a frase correta. Nessas circunstâncias, lhe diria a verdade. E esse foi o nosso vídeo sobre o futuro do pretérito no modo indicativo. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos, explicações e exercícios. Até os próximos!